Aleluia, oh glória a Deus. Que bom, meu irmão, ter você junto conosco aqui nessa noite. Então atenda para a palavra do Senhor, porque Ele é o mais interessado em que nós cremos, em que nós cresçamos, em que nós avançamos, meu irmão. Então preste atenção, fique ligado na palavra, porque Deus vai tratar com você essa noite. E se você atentar, meu irmão, você vai sair diferente como você entrou. Se você atentar para a palavra do Senhor, meu irmão, você vai voltar para a sua casa regozijado. Você vai voltar para a sua casa alegre, convicto do que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Então atenta para a palavra de Deus. Porque não é palavra de homens, é palavra de Deus. Amém? Então quem vai estar ministrando é o pastor Ailson. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite para todos. A graça e paz. Tem crente nesse lugar? Que bom, não é? Com certeza, mais uma noite o Espírito Santo vai tratar com cada um de nós. Se o menino de louvor puder ficar aqui, só o do violão, pode ficar, tá certo? Colocar ali um banquinho, fica dedilhando, para que a gente possa fluir mais, tá certo? Então, querido, essa noite eu vou falar de um assunto, eu acredito que quando é falado logo no início, né, a respeito desse assunto, choca a pessoa, sobre submissão. Diga assim, submissão é uma bênção. Amém? Aleluia. Submissão é uma bênção. E é interessante que todas as pessoas que elas não são submissas, elas são arrancadas. Diga assim, Deus não quer me arrancar, nem tirar de nenhuma posição. Não é? A gente vê muito isso no Velho Testamento, muitos reis, profetas, homens que não eram submissos, o Senhor tirava ele. E a gente vê um, né, que era Saul. Saul, ele começou da forma certa, mas depois encheu o coração de inveja em submissão ao Senhor e ele foi arrancado daquela posição. Quem entende? Então vamos perceber, irmão, que esse assunto é um assunto muito leve, é um assunto muito bom e é um assunto que pode arrancar vários glória e aleluia da gente. Diga amém. Eu sei que toda vez que a gente ouve a respeito desse assunto, né, geralmente as pessoas ficam tensas, porque na verdade leva as pessoas a observar algumas coisas no seu dia a dia. E eu estava meditando a respeito disso, né, a partir da hora que uma pessoa ela tira uma árvore da terra, ou seja, quando a árvore ela é submissa, está sujeita à terra, ela vai viver muito, e aquela dela cresce mais, não é assim? Mas quando ela é arrancada, né, daquela posição, ela logo morre. Abra a tua Bíblia lá em Tiago capítulo 4. Esse texto aqui é interessante. Eu sei que sempre quando ministra a respeito de submissão, o pessoal abre logo lá em Romanos 13, né? Devemos estar sujeitos às autoridades. Mas vamos entender, tá certo? O quanto é importante e quanto é prazeroso ser submisso. Amém? Aleluia. E é interessante entendermos que é diferente do mundo, porque a gente ser submisso à autoridade no mundo, não é? Ou seja, muitas das vezes é humilhante, acontece muito isso, as pessoas abusar da autoridade que tem, não é assim? Mas o reino de paz, alegria e justiça que está aqui escrito, né? Está lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 14, 17, que o reino de Deus não só consiste em algo natural, só em comida, mas é muito mais do que isso, não só em suprimento, amém? Mas o interessante é que em Deus, o maior sempre é o menor. Não sei se você se lembra, quando Jesus, ele está próximo, faz a última ceia, próximo da sua crucificação, ele pega a toalha, não é? Ele cinge ali, senta, pega uma vasilha e começa a lavar os pés dos discípulos. E chega um momento que ele vai lavar os pés de Pedro. O que é que Pedro disse? Não, Senhor, jamais você vai lavar meus pés. Parece ser uma atitude de humildade, é ou não é? Só que Pedro estava trazendo um conceito do mundo ainda. Pedro não estava sendo humilde. Ele não queria fazer aquilo que o mestre queria que ele fizesse após a sua morte e ressurreição. Jesus disse, olha, eu sou mestre e Senhor, eu estou lavando os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa.
Porque Pedro, ele não queria lavar os pés das pessoas, porque afinal de contas, ele estava com o mestre, ele era Pedro. E o Senhor disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem sorte nesse ministério apostólico. Porque se a autoridade em Deus, não é de ser abanado com pena, não é a gente ser colocado nas costas. Não, pelo contrário. O líder é aquele que serve. O líder é aquele que está pronto para lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto um pai não está pronto para lavar os pés do seu filho, escutar o seu filho, dentro do entendimento que seu filho tem, ele não vai ter um filho que possa ouvi-lo. Quando a Bíblia diz que não deve o pai irar ao seu filho, lá, Efésios capítulo 6 e diante, quando ele fala que é uma bênção a submissão do filho aos pais, mas os pais não devem irritar os filhos, não é porque os pais trazem disciplina na palavra, não é por causa disso. É porque muitas das vezes o pai não quer ouvir o filho. E o diabo coloca na mente das pessoas que submissão é algo ruim. Mas esse texto aqui, eu gosto muito dele quando fala sobre submissão, porque ele vai trazer uma alusão muito simples, não é? Ou seja, vai trazer para nós a comparação muito básica. Olha o que diz, Tiago capítulo 4, verso 7. Ele diz: assim sujeitavos a quem? Antes ele vinha falando a respeito que o Espírito, ele está em nós e ele tem ciúme por nós, ou seja, ele tem zelo, o Espírito Santo, por nós. Aí ele diz: assim sujeitavos a Deus, mas resiste ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Olha que interessante. Essa alusão, ou seja, comparação, de forma consciente ou inconsciente, a gente estamos debaixo, submisso a esse teto, sim ou não? A gente estamos isento de frio, né? A gente estamos isento de chuva, estamos isentos de um monte de coisa, porque estamos submissos a esse teto. Se tivermos submisso ao que Deus diz na sua palavra, o que está escrito nesse livro vai correr atrás de nós. Posso ir amém? Porque submissão, irmão, é uma entrega. Às vezes as pessoas não entendem e pensam que a pessoa que ela é submissa, ela não pode pensar ao contrário. Ela não pode estar contendendo, é diferente. Porque qualquer assembleia, qualquer reunião, qualquer segmento, seja de uma empresa, vai ter pessoas pensantes, sempre vai ter pessoas que ela vai ter ideias diferentes. Isso não quer dizer que ela não possa ser submissa. Jesus estava com 12 discípulos, os 12 pensavam igual, mas eles eram submissos ao Senhor. Quem entende? Você se lembra lá em Atos capítulo 6, quando houve murmuração do povo, e o povo estava reclamando porque não estava tendo distribuição da forma organizada e correta? Os discípulos foram tão humildes que reconheceram que de fato o erro estava neles. Eles deixaram de se consagrar à palavra, deixaram de estar adorando, orando ao Senhor para fazer o que deveria fazer a igreja, aqueles que estavam nascendo, sendo preparados para fazer a obra social. Amém? Eles reconheceram. Ou seja, eles não ficaram dizendo assim: rapaz, vocês são rebeldes. Não, eles reconheceram que de fato a coisa estava em crescimento e precisava cada dia ajustar. Amém? Então, o que vai fazer você estar contra uma autoridade ou se rebelar contra ela é você ficar espalhando, colocando no ventilador e ficar batendo de frente com aquela autoridade. Mas se você pensar diferente, não. Você pode chegar para ela, falar para ela, e mesmo assim, se ela não concordar, você vai dizer: rapaz, mesmo eu tendo uma vontade, eu decido crucificar ela. Porque aí quando olha para Jesus, irmão, é o ápice de submissão. Quem entende? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5, do 8 em diante, que por meio daquilo que ele padecia, ele sofria, ele aprendia a ser obediente a Deus. Então, na submissão há um sofrimento. Por quê? Porque tem uma vontade em nós. Alguém sofre. É ou não é?
mas é um sofrimento por algo justo, por algo que vai prever o nosso crescimento e a nossa prosperidade, nossa expansão, não é? Qual é o pai que quer privar seu filho às vezes de dormir mais de manhã, mas porque está vendo o futuro dele? Não, tem que acordar cedo para estudar, para se preparar naturalmente falando para ser um cidadão, né? Uma cidadã, não é assim? Então vamos perceber aqui, querido, de que submissão é proteção, amém? Submissão é você estar coberto, submissão é você estar suprido. A submissão vai levar você a cada dia entender que de fato todo ser humano ele é uma autoridade. Posso ir amém? Eu quero mostrar outro texto. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, e o verso 8. Muito conhecido esse texto aqui, sobre o centurião, tá certo? Ou seja, o conceito de submissão não é você ser manipulado. Muitos líderes pensam que para as pessoas serem submissas, as pessoas têm que ser manipuladas por ele. Aí é feitiçaria, obra de feitiçaria. Amém? Porque a submissão é algo voluntário, que as pessoas se submetem, porque a pessoa ela tem uma visão, ela é um líder, e ela com a sua própria vida o conduz para isso. Olha o que Jesus disse: eu não quero que vocês acreditem porque vocês estão ouvindo, porque eles já ouviam, mas porque vocês estão vendo. Então, quer que alguém submeta a você, eles precisam ver em você. Aí eu quero que as pessoas adorem. Então quem estiver no louvor, adore, não é? Eu quero que as pessoas, na verdade, andem de justiça. Ande de justiça. Aquilo que a gente quer, a gente temos que fazer. Amém? Porque dizer, todo mundo diz. Levanta a mão, adore, louve, ore. A questão é, você está fazendo isso? Porque se fizermos, até quem não faz, ele vai saber quem faz de verdade. Não precisamos estar forçando, só precisamos fluir. Amém? Aleluia. Esse texto ele é chocante demais, porque as pessoas usam muito o nome de Jesus, mas eles não têm autoridade, não porque não foi dada autoridade, é porque ele não entende o princípio da autoridade, que só tem autoridade, ou seja, no sentido de manifestação, quem está debaixo de uma autoridade. Quem entende? Aqui o centurião, muito conhecido, e ele falando para Jesus que não era digno que o mestre fosse na casa dele. Lucas 7, versículo 8. Eu sei disso, porque estou sobre a autoridade de meus superiores. Tenho autoridade sobre os meus soldados, ou seja, eu estou subordinado a autoridade maior do que eu, e eu também tenho pessoas que são subordinadas a mim. É isso que ele está falando. Eu sou uma autoridade. Só precisa dizer: vão, e eles vão. Ou venha, e eles vêm. E se digo aos meus escravos, faça isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, de que ele estava debaixo da autoridade, que ele era uma autoridade, que ele entendia o princípio da autoridade, o que era submissão, olha que coisa linda. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Sabe, irmão, Jesus não vai se admirar com o teu talento, com o teu dom, com a tua capacidade, com a tua habilidade de impressionar as pessoas. Mas tem uma coisa que deixa Jesus admirado, é a submissão. E, irmão, ele vai generalizar aqui, é o povo que tinha aliança com ele. Olha o que ele vai dizer, isso é forte demais. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhe digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Aleluia. Aquele homem não tinha aliança com Deus.
aquele homem não tinha fé grande em várias áreas. Não, ele tinha fé no quesito de autoridade, no quesito de cura, que era isso que ele foi buscar. Porque Jesus tinha levado cura para o povo dele e o povo não receberam, e Jesus ficou triste, porque não pôde fazer muitos milagres, senão algumas curas ali, por causa da incredulidade deles, porque eles não eram submissos à autoridade. Então o Senhor, Ele fica admirado conosco quando estamos debaixo da autoridade. Amém? Aleluia. E nós percebemos aqui, irmão, nesse homem, que ele tinha autoridade. E muitas das vezes as pessoas oram e não vê resultado porque não tem autoridade, porque não está debaixo de uma autoridade. Eu sempre gosto de lembrar aquele texto de Atos capítulo 13, porque o apóstolo Paulo, segundo os historiadores, já tinha 13 anos já com chamado. Mesmo assim, ele estava debaixo de autoridade. Ele não tinha sido disperso, mesmo tendo dom, talento, capacidade, até ter um reconhecimento natural. Houve reconhecimento do céu, mas diz que eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé. E a partir dali, diz que ele começou seu ministério. Porque ele sabia que era um tempo de preparo. Quem entende? Aleluia. Então, vamos perceber, querido, de que estar debaixo de submissão é coisa gloriosa. Tem outro texto também, onde fala lá em Efésios capítulo 5, verso 18 em diante, que ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, no que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz que é orando, falando entre vós, salmo, hino, cânticos espirituais. E logo após, ele diz o seguinte, vamos ver isso? Efésios, capítulo 5. O diácono Hélio tinha ligado para mim, mandado uma mensagem. Eu nem pude responder na hora que ele mandou para mim ministrar, mas na hora que ele falou, veio essa palavra, submissão. Eu digo que falar submissão para jovem é uma coisa meio pesada, mas não. Eu disse, não, é muito mais leve do que você imagina. Submissão é aquele gostinho de quero mais. É impossível uma pessoa submissa não ser notada. Amém? É impossível uma pessoa ser submissa não ser honrada. É impossível uma pessoa submissa não crescer. Amém? Aleluia. Todas as pessoas, você pode ver no Velho Testamento, que foram honradas por Deus eram pessoas submissas. Todo princípio de José, a gente conhece, né, só o começo, que era submisso ao seu pai. Davi, submisso ao seu pai, não é? E por aí vai, vários jovens que a gente vê naquela época, Daniel, ou seja, as pessoas que eram submissas ao Senhor. Então, a gente vê que pessoas chegaram em alta posição porque eram submissas às autoridades. Amém? Está lá escrito, lá em 1 Reis, capítulo 3, 3 e diante, diz que Salomão amava a Deus sendo submisso a Davi, seu pai. Lá em 1 Samuel, mostra a história de Samuel, dizendo que Samuel, ele servia a Deus, estando subordinado a Eli. Quem entende? Olha que coisa interessante. Então, o peso da submissão que muitos pensam aí, isso é para o mundo. Para eles é peso. Para nós não. Para nós é bênção. Amém? Porque vamos ser assistidos e supridos. Aleluia. Eu gosto muito daquele texto, né, que fala também. Eu creio que aqui também fala sobre isso. Efésios capítulo 5. (18) eu falei, não foi? Amém? Não vos embriaguei com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Olha para aí. Em vez disso, ou seja, de ver se embriagar com o vinho que vai levar ao descontrole, sejam cheios do Espírito. Em outras palavras, que vai te levar ao equilíbrio, ao crescimento e à prosperidade. Enchei-vos do Espírito como? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo dai graças a Deus e Pai. Por tudo dai graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso aqui é se encher do Espírito. Amém? Isso é uma carta, isso não para. Ainda se enchendo do Espírito, sujeite-se uns aos outros por amor de Cristo. Se submeta uns aos outros por amor de Cristo. Quer ser cheio do Espírito? Se submeta.
Posso sim, amém? Ele continua: esposa, sujeitai-vos cada um a seu marido como ao Senhor. Olha que coisa linda. Mas continua. E quando fala sobre isso aqui, a mulher submissa ao marido, eu não estou falando, claro, ela não vai submeter a um marido que não quer viver a palavra fora da palavra. Amém? Não, ela vai honrá-lo, é diferente. Ela vai orar pela vida dele, mas ela vai ficar com a palavra. Amém? Obedecer não, honrar em todo tempo, mas obedecer não. Mas vamos dizer, nesse caso aqui, nós vamos ver o seguinte: essa mulher, que aqui ele vai fazer uma comparação, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido, ou seja, em tudo que está alinhado à vontade de Deus. Amém? Aí ele diz: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Ou seja, Paulo está dizendo que a submissão, a mulher sujeitar ao esposo, vai ser porque ele vai entregar a vida dele por ela. Ou seja, a igreja é submissa ao cabeça, a Cristo, não é porque ele está nos forçando, mas porque ele deu a vida por nós. Amém? Ou seja, o marido deve reconhecer a sua mulher, não só em palavras, mas se ele trabalha e ele ganha um dinheiro, supre a necessidade da casa, ele deve recompensá-la com dinheiro também, porque o dinheiro não só é do homem, não. Quem entende? Às vezes o homem quer que a mulher submeta a ele, né? Mas na verdade não assiste a mulher, não divide o dinheiro que está ganhando, pensando: não, foi eu que trabalhei, e ela está fazendo o que em casa? Cuidando dos filhos, da tua roupa, da tua comida. Quem entende? Então a mulher deve ser recompensada. Se um filho ele pode ter, não é, uma mesada, porque a mulher não pode ter? Isso é injusto, irmão. Amém? Para que a mulher possa sonhar e possa fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração também. Tá certo? Porque submissão é você estar debaixo da visão de outra pessoa. Mas como é que você vai estar debaixo da visão de uma pessoa mesquinha? De uma pessoa que na verdade não diz para você onde quer chegar, psicologicamente falando, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Então, se uma pessoa não é submissa a você, ou pode ser porque ela não sabe, ou pode ser por maldade. Ela sabe, mas não quer. Aí quem vai sofrer é ela, não é você não. Fica tranquilo. Mas não fica torcendo para outro sofrer não. Porque a fé só opera pelo amor. Ora. Amém? Se você depender de mim, fulano vai enxergar que ele está errado, que ela está errada. Quem entende? Falando sobre esses assuntos, eu não vou mais abrir a respeito, nem em Romanos capítulo 3, você pode anotar lá, porque a gente fala muito sobre ele, mostrando que aqueles que estão contra a autoridade estão contra Deus. Imagina, a pessoa contra Deus vai prosperar? Vai crescer? Até 8h30, né? Aleluia. Eu nem entrei aqui no que eu tenho para ministrar, mas eu gostaria de trazer uma árvore desde o início, a origem da insubmissão. Amém? Para até chegar em Cristo, para você entender como foi tão distorcida, não é? Essa palavra, a submissão, como fosse escravidão, e não é nada disso, pelo contrário, tem coisa melhor. Amém? Você é submissa a essa roupa que você está com ela, e por isso você não está sentindo frio, está bem aquecido. Amém? Você está submissa a essa cadeira, você está bem confortável aí, sentadinho. É ou não é? Eu estou submissa a esse microfone, não estou me esgoelando aqui, gritando, porque vocês estão me ouvindo bem. Quem entende? Mas vamos ver aqui, querido, de que submissão de fato é uma bênção. Eu quero ver mais 2 textos para você, para mostrar que de fato. Vai lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 28. A gente vê isso tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Está cheio, repleto disso. Eu posso citar aqui vários textos para você.
quando a gente estiver lendo esse aqui, tá certo? Quando somos submissos à palavra. Mas esse aqui é muito conhecido, vai ficar mais fácil de você pegar. Capítulo 28, Deuteronômio, e o verso 1. Ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te dou ordem, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui ele estava falando dentro de uma aliança inferior a nós. Dentro daquela aliança, se o povo guardasse, prestasse atenção, então o povo ia ser honrado onde ele estivesse. E até hoje é assim, os judeus. Onde eles estão, os judeus são honrados. Porque eles estão agarrados, né, aos Pentateucos, ao Velho Testamento, às leis e os profetas. Quem entende? No nosso caso, né, nós temos que estar agarrado a Cristo. Amém? Agarrado à nova aliança. É importante o Velho Testamento? Sim. Agora, o Novo Testamento é no conceito de quem é redimido. Aqueles que são salvos. Amém? Ou seja, a gente vê em Hebreus capítulo 1, que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Mas hoje a nossa atenção maior deve estar em Cristo. Porque Ele veio de fato revelar, não é, o próprio Deus para que a gente possa entender quem é Deus de fato. Tá certo? Mas Ele diz aqui, olha: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, Ele está dizendo, não é no sentido da gente ouvir como a gente estamos ouvindo, é no sentido de obedecer mesmo. Se vocês obedecerem aquilo que você compreende do seu Pai, essas bênçãos vão alcançar a você. Ele está dizendo, olha, submissão vai trazer bênção. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Amém? Eu posso citar aqui para você Salmo 1, verso 2 em diante, que aquele que tem prazer na lei do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Aqueles que é submisso ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Vai dar fruto na estação própria, tudo que faz vai prosperar. Amém? Da mesma forma está lá no Salmo 112. Ele vai englobar a família. Aquele que tem grande prazer na lei do Senhor, sua família vai ser próspera, não é? Vai ter riquezas. Não vamos temer nenhum medo repentino. Quem entende? Vamos ser honrados. Tudo isso por sermos subordinados à palavra, ao Senhor. O homem fiel e a mulher fiel será acumulado de bênção, está escrito isso. Amém? Mas a gente sabe que essa submissão, tanto é como amar ao meu próximo, como dizimar, como ofertar. Quem entende? E quando eu falo nesse sentido de ofertar, é interessante entender que a gente não vai fazer isso por fazer negócio com Deus. Não, a gente vai fazer por consciência que somos abençoados. Amém? Não é paganismo. Eu vou dar, paganismo é isso. Você vai tentar comprar a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você cumprir princípios. É você deixar a estrada limpa para você. Amém? É como você chega em algum canto, você é uma pessoa generosa, e você, vamos dizer assim, seja em um restaurante, seja em qualquer segmento, um hospital, uma enfermeira está lá, está ganhando seu dinheiro, mas você faz questão de, quando sair, você pegar e dar um dinheiro àquela pessoa, você foi generoso. Um dia, porventura, se você precisar, aquela pessoa vai dizer, rapaz, nunca vai esquecer de você. É assim ou não é? Quem entende? Não, mas já está ganhando, e quer dizer, e a pessoa ainda fica exigindo, né? Você é cobrando além daquilo que a pessoa, na verdade, está com a condição de dar. Então, assim, nós vamos entender, querido, de que Deus, Ele vai nos ataviar de coisas que vai, a cada dia, abrir caminho para nós. Quem entende? Então, aqui Ele vai falando, olha, bendito serás na cidade e no campo. Quando vamos ser benditos na cidade e no campo? Ou seja, bendito, seja na sua rua, no seu bairro e aonde você trabalha. Amém? Quando formos submissos ao Senhor. Aleluia. Eu vou entrar aqui, depois você pode ler em casa, falar muitas coisas aqui de quem submete ao Senhor, o quanto vai ser abençoado. Então, isso mostra que muitas das vezes essas coisas não estão se manifestando em nossas vidas, é porque não estamos a cada dia se submetendo como nós pensamos que estamos. Lá no Salmo 23 ele diz que o Senhor é nosso pastor e nada
Quando ele é o nosso pastor. Quando ele é o nosso pastor? Quando a gente submetemos a ele. Amém? Toda ovelha que não ouve pastor, ela vai sofrer muitos danos. Pode ver. Uma vez eu coloquei aqui, né, o slide, eu coloquei uma ovelha. Você sabe que ovelha, ela cria lã. Ovelha não vive só. Amém? E a ovelha, se ela seguir um pastor, ela morre porque ela não sabe diferenciar uma coisa da outra. Ela precisa de pasto bom. E é interessante que a ovelha, ela ficou com tanta lã, que ficou com a cabecinha desse tamanho, já ficando, né, sem visão, porque estava descendo a lã para os olhos, e ela estava bem gorda, não era gorda, ela estava com muita lã e bem pesada. Estava assim muito descrente. Por quê? Porque não quer se submeter, não é? Uma autoridade, a autoridade maior é Deus, é claro, mas a autoridade maior, ele também estabeleceu a autoridade abaixo dele. Amém? Aleluia. Então você pode ver vários textos da Bíblia falando, não é, o quanto é bom se submeter. Então quando a Bíblia fala que a mulher deve submeter a seu marido, então Deus coloca a responsabilidade para o marido. Marido, ama a tua mulher, dando a tua vida por ela, assim como Cristo deu a sua vida pelas ovelhas. É por isso que eles se submetem a Cristo. Em outras palavras, é dessa forma que seja o servo, seja o empregado, seja a esposa, vai se submeter. Quando é honrada, quando é valorizada. Amém? Porque tudo aquilo que a gente não valoriza, a gente perde. Diga assim, tudo aquilo que não valorizo, eu perco. Abre a tua Bíblia, Ezequiel 28. Você vai ver que o diabo, hoje conhecido como diabo, ele era Lúcifer, quer dizer, aquele que conduz a luz. Ele era submisso a Deus, mas infelizmente deixou de ser submisso. O Senhor tira a autoridade dele. Olha que interessante, capítulo 28, aqui se referindo ao rei de Tiro, um reino que estava se colocando na posição de Deus. Ele dizia que era Deus, e o Senhor estava mostrando para ele que ele não era. Amém? Usando Ezequiel. E aqui ele vai fazer uma alusão a esse rei de Tiro, a Satanás. E Jesus fala dessa alusão aqui, lá nos Evangelhos. Amém? Preste atenção. Capítulo 28 e o versículo 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedras preciosas. Ele estava no jardim, ele era um anjo de guarda. Amém? Quem entende? A gente sabe que existem 3 tipos de anjo, não é verdade? E ele era um querubim. Querubim é um anjo de guarda. Serafim é o que adora, e arcanjo é um dos maiores anjos. Quem entende? É um anjo de autoridade. Então, ele estava na posição de guardar. Então ele estava guardando bem próximo do trono de Deus. Olha que coisa gloriosa. E ele perde tudo isso. Estivesse no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedras preciosas. Aí ele fala aqui as pedras: cornalina, o topázio, o ônix. Esse carro ônix, já o pessoal olharam aqui na Bíblia e colocaram o nome dele, ó. É a pedra preciosa. O crisolito, berilo, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda. E de ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foste criado. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeitos em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em ti. Ou seja, até o dia que ele não quis mais se submeter.
Continuando. E teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio. Então o diabo sabe como catucar. Ele sabe como conduzir as pessoas a cada dia em submissa à palavra, porque sabe que vai cair também aonde ele caiu. Amém? De uma posição elevada. Isso aconteceu com Caim, que mata Abel. Você se lembra disso? Quem fez aquilo? Tentou ele? O diabo, irmão. E o Senhor ainda exortou, não é? Dizendo a ele: rapaz, cabe a você dominar, mas o pecado está à porta. Quem entende? Aconteceu com Adão e Eva. Ele tentou fazer isso com Jesus, mas não conseguiu, porque ele sabe que todos aqueles que se rebelam contra a palavra vai sofrer condenação, vai sofrer juízo. Amém? Porque não está submisso, então não pode ser protegido. Então, se uma pessoa ela não submete, que ela já entende da palavra, você está sendo mal para você mesmo, não é para ninguém. Quem entende? Aleluia. Quando você é submisso à palavra, você se levanta com autoridade. De Satanás, demônios, quem for, desapareça daqui. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei onde eu estou debaixo. A cobertura espiritual. Quem entende? Aleluia. Eu me lembro, porque não dá tempo de falar, é tanta coisa que o senhor lembra a respeito de autoridade, submissão à autoridade. Eu tenho experiência nisso aí. E eu me lembro que a gente fazia parte do outro ministério. E a gente estava com a esposa do pastor, do presidente do ministério, e a gente fomos fazer, na época, um brechó. E todos os brechó que a gente faz é um sucesso, né? Sempre deu muito dinheiro. E na época eu queria comprar uma televisão de plasma para o pastor, e na época era novidade, a televisão nem todo mundo tinha. E na época a gente arrecadou mais de R$2.000. E na época me chamaram para locutar lá, né? E eu fui para locutar, nem sabia, na época era o prédio do diácono Valmir. E na época parece que nem crente era ainda. E ele já tinha semeado para a gente locutar, porque ele tinha um prédio ali, né? E eu me lembro que a gente eu estava com a minha líder, e a líder principal, e estava com a outra líder, que estava debaixo dela. E eu estava conduzindo as pessoas na Kombi. E a gente foi para lá, fez tudo aquilo, só que o nosso líder principal não sabia. E nisso passaram as pessoas, no culto de consagração, disseram: rapaz, o pastor ficou mansinho. Ele disse: mas rapaz, o povo não vem para a igreja, o culto de consagração, deixa que uma boa parte estava lá no brechó para arrecadar um dinheiro para comprar alguma coisa para ele. Ele não sabia disso. E nisso, quando os irmãos ouviram, os irmãos já ficaram assim, com medo, né? Aí na hora que a gente entrou na Kombi, eu disse logo: olha gente, eu quero dar uma palavra aqui, rapidinho. Ó, se o pastor vir falar comigo, eu não estou tranquilão da vida. Por quê? Porque eu estou debaixo da autoridade. Quando ele vir falar, eu digo: vá falar com a sua esposa e fale com a outra líder que me chamou. Sou subordinado a elas. Quem entende? Porque quem é subordinado, ele tem autonomia de chegar lá e poder de fato, não é? E poder de fato estar coberto, protegido. A Bíblia diz lá em Romanos 13 que aqueles que não estão submissos à autoridade, ele tem medo dela. Amém? Nesse momento eu me lembro que a minha líder disse: e agora? Eu vou fazer o que se ele disser a minha? Eu disse: quem é a sua líder? Ela disse: a esposa do pastor. Eu disse: então diga que foi ela que mandou. Tudo certo. Quem entende? Então as pessoas às vezes, elas, por não entender o que é submissão, o que é proteção, elas têm medo, elas não conseguem estar sendo suprida e assistida. Amém? Se você é a mulher, está debaixo de submissão a seu esposo, e ele não sabe o que é isso, sente com ele e diga a ele: meu filho, você quer chegar aonde? Espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, para eu lhe ajudar. Senão eu não vou poder ser submisso a você. Porque submissão é conduzir a visão do outro, levar a visão do outro. Se você não sabe, vai ser difícil. E se é o filho com o pai, do mesmo jeito. Para onde você quer chegar? Para que eu possa ajudar o Senhor. Quem entende? Porque eu possa levar essa visão que o Senhor tem. Submissão é isso. É você estar debaixo da visão de alguém. Então aqui a gente já viu que a origem da rebelião começou no céu. Amém? Através do diabo. Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 20, Jesus disse que viu cair do céu um raio. Mais embaixo você vai ver aqui, que diz que ele foi consumido e foi transformado em cinza. Ezequiel 28, 18 em diante, ele fala sobre isso. E Jesus viu isso aqui. Quem entende?
Aí você pode ver depois lá em Lucas 10, 17 ao 20, tá certo? E Deus tira isso, tira a autoridade que o diabo tinha. Agora, Deus dá autoridade ao homem. Isso está lá em Gênesis, todo mundo conhece, Gênesis 26, ou Gênesis 1, 26, capítulo 1, versículo 26. E Deus formou o homem e diz: agora você tem toda a autoridade sobre a terra. Eu entrego tudo nas suas mãos. Depois você pode conferir lá no Salmo 115, versículo 16, o salmista dizendo que os céus é do Senhor, mas a terra Deus entregou ao homem, para ele governar. Amém? Entendendo de que começou a insubmissão no céu, e o diabo foi o precursor, entendendo que Deus dá toda a autoridade, e o diabo não tinha nenhuma autoridade. Agora, nós vamos ver o homem dando essa autoridade, ou seja, a autoridade que Deus tinha entregado a ele, ao diabo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, você vai ver que o homem entrega a autoridade, né, e o diabo passa no rosto de Jesus, dizendo a Jesus: se tu me adorar, eu te dou tudo isso que foi me entregue, e eu adoro a quem eu quiser. Quem entende? Aleluia. Agora nós podemos perceber que Jesus destruiu o poder do diabo na cruz. Você pode ver isso em Colossenses 2, 14, 15 e Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Então, se você não conseguiu anotar, depois você pode ver lá no YouTube. Você vai ver que foi destronizado o diabo. Foi rasgado o escrito de dívida que havia contra nós. Agora em Efésios capítulo 2, ele mostra que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, mas graças a Deus que Ele nos resgatou da maldição da lei. Amém? Ele diz que agora, no versículo 2, os espíritos que operam nos filhos da desobediência, mas agora em Cristo nós fomos resgatados dessa condição. Quem entende? Aleluia, aleluia. E podemos perceber, querido, que se a gente entende isso, a gente não vamos querer imitar o diabo. Tem um sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, tomando forma humana, não pensou só em si, se humilhou, foi humilde, e diz que ele recebeu o nome que está sobre todo nome, só por causa da submissão dele. Amém? Eu sei que infelizmente as pessoas, elas às vezes preferem mais pessoas que arranquem, vamos dizer assim, o que já está dentro, né, citando versículos, até pregando, mais do que ensinando. Mas o ensinamento, irmão, ele vai te colocar num norteamento extraordinário para o seu crescimento, não curto, mas um crescimento longo mesmo. Amém? A gente sabe que existe crescimento em longo prazo, e o ensinamento nos leva a isso. A pregação não, a pregação está derrubando o que você já tem. O ensinamento é cansativo e só cresce quem de fato ama a palavra. Eu gosto muito de Lucas capítulo 2, versículo 46, que diz que Jesus, ele ouvia, ele era submisso, ele sentou e ele perguntava, e diz que os seus pais não entendiam porque Jesus, olha que interessante, não entendia porque Jesus passou 3 dias, ele estava lá, submisso à palavra, querendo crescer na palavra, mas diz que Jesus foi com eles porque Jesus era submisso a seus pais. Quem entende? Foi por isso que ele foi o sucesso que foi, irmão, por causa da submissão dele. Então não fica pensando de que você está debaixo de submissão é escravidão. Não, isso aí é um pensamento, na verdade, uma cultura, não é? Que infelizmente o Brasil foi fundado em cima de escravatura mesmo, mas nós fomos libertos. Amém? E em Cristo a gente precisa abrir o nosso entendimento, mas a única forma de entender que paz e alegria e justiça só vai imperar e vamos usufruir disso é quando a gente entender que o diabo que queria ser igual a nós, ele nunca vai conseguir. Mas nós que não tínhamos nenhuma culpa de Adão e Eva ter pecado, ele veio
deixar diante de nós agora a oportunidade de receber a graça, crescer na graça, no pleno conhecimento e dividir isso com os outros. Amém? Então seja submisso, porque submissão é uma misericórdia. Submissão é o que, irmão? Submissão é uma bênção. Amém? Aleluia. Mensagem como essa o cara pode pregar 3 vezes, mas já conhecendo um pouco a respeito desse assunto, nós podemos pregar a respeito dele. Amém? Quando fomos inspirados para isso. Mas essa noite eu fui inspirado para ensinar mesmo, não para pregar. Tá certo? Então a gente viu aqui que você pode depois olhar no YouTube e pegar todos os passos que a gente deu. Tem muito mais coisa a respeito desse assunto. Busca mais a respeito desse assunto. E quando você abrir a sua boca, vai ser uma bomba aqui na terra. Quem entende? A gente precisa ser submisso. Eu vi isso de Rosana. Ela disse, olha, para a gente usar o nome de Jesus uma vez, nós precisamos ser submissos 4 vezes. É por isso que muitas das vezes o nome de Jesus não tem poder. Ou seja, não é que não tem o poder o nome de Jesus, é quem está falando não tem autoridade. Não é que não foi dado, é porque a pessoa não tem, vamos dizer assim, uma vida submissa. Mas se você é uma pessoa submissa, irmão, às autoridades, quando você precisar dela, ela vai estar lá. É por isso que o povo, na verdade, não consegue benefício das autoridades. Por quê? Porque fala mal. Quando chega perto, aí não tem nenhum benefício. Mas quando você fala bem dela, você vai ser suprido, assistido. Tá certo? Então, faz feito Paulo disse, não fala das autoridades, ora por ela, para que você tenha uma vida tranquila e sossegada. Não é para eles não. Nós oramos para que eles mudem, para que eles queiram isso. Mas quem vai ter uma vida tranquila e sossegada é para quem não fala e que não é contra a autoridade. Tá certo? Diácono Êndio. Aleluia. Você foi abençoado? Oh, glória a Deus. Ser submisso, meu irmão, não é peso. Amém? Submisso é de estar aí embaixo, meu irmão, de uma proteção. Então, não vê submissão aos seus pais como algo chato. Não vê submissão às autoridades como algo, ixi, é tão chato. Não, meu irmão. Vê algo que vai trazer benefício para a sua vida. Muitas vezes quando a gente está quando eu estava solteiro em casa, muitas vezes acontece isso muito com os jovens. Está em casa e o pai diz, não faça isso, não fique assim, faça desse jeito. E os jovens acham chato. Ei, mas é proteção para a sua vida, meu querido. É proteção, meu irmão, a gente ser submisso às autoridades. A gente está numa posição de tranquilidade. Porque a gente sabe que tem pessoas sobre nós, que vai nos proteger, que vai nos suprir, que vai ser ao nosso favor. Amém? Não seja rebelde às autoridades. Porque como o pastor falou, se você precisar dela, você não vai ter favor delas. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Eu queria só ler um texto para você aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. Vê o que diz aqui. Diz assim, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumenta os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Então, meu irmão, que a cada dia a gente possa ter essa consciência que aquele que é o semeador, é Deus que faz fazer com que chegue a semente nas suas mãos. É Deus, meu irmão, que faz fazer com que chegue as finanças na sua mão. E a gente precisa ser fiel ao Senhor. Se a gente quer ter uma vida transbordante, se a gente quer avançar financeiramente também, nós precisamos ser fiéis nessas áreas também. Amém? Então você pode sair do seu lugar com alegria e dizimar e ofertar ao Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Queria dar alguns recadinhos aqui, né? O nosso acampamento, certo? A gente já lançou
o nosso acampamento. Então, se você tem desejo de ir para o nosso acampamento, certo? Você pode pegar a ficha com Rawana, ela está ali atrás. O acampamento, a partir de 13 anos, você já pode estar junto conosco lá, tá certo? O valor do acampamento, R$350, dividido em 4 parcelas, de R$87,50, tá certo? Se você quiser mais informação, você pode procurar a Rawana ali. Você que não pegou sua ficha, ela já está com ficha ali. Você que já pegou sua ficha, devolve a ficha que ela já vai estar com os carnês ali para você ir pagando, tá certo? No lançamento do acampamento a gente falou, se você pagar em dias da segunda parcela em diante, você na última parcela você vai ganhar um brinde, tá certo? Uma caneca do Atraídos, beleza? Se você também tem desejo de ter essa blusa aqui do Atraídos, a gente está com elas ali, certo? Atrás. E você pode estar comprando, tá certo? O valor dessa blusa é R$30, tá certo? A gente tem poucas ali porque acabou lá na fábrica. Então a gente tem pouquinho ali. Se você ainda tem desejo, dá uma carreirinha e pega a tua blusa, tá certo? Se você ainda não pegou sua ficha, eu recomendo o mais rápido possível você pegar, porque só tem 60 vagas e não passou nem um mês que a gente lançou o acampamento e já foram pegos 30 fichas. Então já está na metade. Se eu fosse você, eu dava uma carreirinha, te organiza, pega a tua ficha, para que você possa estar nesse dia glorioso, tá bom? Então vamos orar. No final a gente sair vai soltar o vídeo. Aqui você pode estar assistindo também se você quiser, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te render graças por mais uma oportunidade maravilhosa, Pai. Obrigado por mais um ensinamento, obrigado por o Senhor ter nos alertado, nos ter nos ensinado essa noite, Pai, a andar em submissão às autoridades. Eu te agradeço, Pai, por mais uma noite abençoada. Obrigado pela uma volta para casa em paz e em segurança. Declaramos, Pai, um dia amanhã triunfante, um dia poderoso e um dia abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos na